Eu queria entender o quão boa você acha que você é em perdoar. Porque eu vejo muitas pessoas realmente principalmente pessoas que seguem alguma estrutura religiosa, tá? Se vangloriando dessa habilidade de perdoar, de saber passar por cima das coisas, de não guardar mágoa, principalmente. Mas, às vezes, eu acho que é mais fácil você se assumir enquanto a pessoa que guarda mágoa do que fingir que não. Se enganar dizendo que você perdoa e que você aceita certas coisas quando na verdade você não aceita, e você aproveita da situação para tirar vantagens em cima, sabe? Aproveitar da culpa do outro e desse medo de errar de novo com você para chantagear. Do que eu tô falando? Esses dias eu até fiz um vídeo sobre isso no Instagram, porque eu tava conversando com uma amiga e eu achei assim o timing perfeito, falando sobre essas relações que alguns casais ficam sempre jogando uma coisa na cara do outro. Então, e aquela vez que você me traiu em 2016? E aquela vez que você curtiu a foto do meu amigo de cuecas? Sabe? Os negócios meio assim. E aí, ela falou que tinha um caso, né, que ela conhecia, que a mulher que havia perdoado uma traição, que foi muito difícil pra ela jogava na cara o tempo inteiro. Então, assim, fulano, pega um churrasco pra mim. Ah, não vou pegar, não. Ah, mas se fosse pra fulaninha com quem você me traiu em 2003, você pegaria. Era basicamente isso. E a gente sempre conversou sobre essa situação, como era muito constrangedor estar perto desse tipo de casal. Eu não quero falar da situação do tipo, é constrangedor estar no meio desse casal. É constrangedor pra você se colocar na situação de ultrapassar os seus limites referente a um desrespeito que você sofreu num relacionamento e não se respeitar a ponto de continuar constrangendo a pessoa, constrangendo os outros ao redor e se constrangendo, se colocando sempre na situação em que você foi desrespeitada. Você voltando sempre trazendo à tona aquela situação que você diz que perdoou. Então não é mais fácil você simplesmente colocar no seu coração que você não perdoou aquilo e deixar ir? Ou dizer que perdoou e deixar ir, sabe? Porque assim, se você continua com a pessoa que te desrespeitou, se você mantém ela na sua vida e você fica o tempo todo lembrando da situação, eu acho que esse perdão não foi bem concluído, você tá só tentando se enganar, tá? Então, nesse vídeo que eu vi, que resultou nessa conversa toda, muitas meninas concordavam, então não, que ele tem que se sentir muito bem, porque eu tô humilhando ele, mas eu aceitei ele de volta. Porque agora a vida dele vai se tornar um inferno. Porque mereceu. Gente, vocês não estão enganando ninguém. A pessoa provavelmente acha que você, assim, ainda tá uma boba, sabe? Se ela realmente te respeitasse e se ela tivesse alguma vergonha, né, daquela atitude que ela teve, ela não teria feito. Vamos pensar aí. E se ela te respeitasse, ela não teria feito, então ela não se importa daquilo. É chato, né? A pessoa vai se pô, é chato você ficar jogando isso na cara o tempo todo. Mas isso não fere a pessoa da forma que você acha que tá ferindo. Você tá se colocando numa situação constrangedora na frente dos outros, achando que tá arrasando, mas não tá. Deixa essa mágoa aí. A partir do momento que você não tolera o desrespeito, você coloca, olha, esse aqui é o meu limite. Se você ultrapassar, não tem volta. Porque mesmo que eu diga que tenha volta, esse desrespeito vai ficar sempre atormentando a nossa vida. E você vai viver uma vida infernal. Porque eu não vou esquecer, eu vou trazer à tona em cada momento que eu achar coerente trazer à tona. Então não vai ser legal. E além de tudo, eu vejo isso como uma forma de você destruir as suas noções do que é uma relação saudável. Quando você joga o tempo todo na cara uma coisa, você normaliza aquilo. Então, dependendo de outra relação que você tiver, você vai achar que é aceitável. Ficar constrangendo a pessoa, humilhando, fazendo ela de gato sapato, isso não é aceitável. Então você vai deturpar completamente a sua noção do que é um relacionamento agradável em prol de manter uma pessoa a qual você não consegue perdoar na sua vida. Deixa aí, gente, é muito mais fácil. O sentido de perdão, né, pelo que a gente conhece de perdão, é realmente aceitar e lidar com a situação. Então, se você diz que perdoou e você não sabe lidar com a situação de forma que você precisa trazer a situação à tona o tempo todo, você não perdoou. E isso significa que você não precisa manter aquela situação na sua vida, porque você não sabe lidar com ela. Entenda, você não sabe lidar com uma traição, você não sabe lidar com um certo tipo de desrespeito, uma coisa que aconteceu que te
afetou assim profundamente, você não vai conseguir lidar com ela pelo resto da vida, simplesmente se permita deixar ir. Porque você vai usar aquilo como uma arma, né? Como uma munição para cada coisa, para cada situação, você vai pegar a carta do e aquela vez que você fez aquilo, e você não vai viver bem, você não vai viver feliz para sempre, porque você está sempre procurando formas de fazer com que a pessoa lembre do próprio erro. Isso é uma forma de castigar a pessoa, e se você acha que a pessoa merece, etc., às vezes ela merece realmente perder o contato a você. Ela não vai aprender nada você mantendo o contato com ela e se transformando numa pessoa chata, numa pessoa agressiva, numa pessoa a qual ela não admira mais. Porque você vai se perder no meio do processo. Então vai chegar um momento que a pessoa não vai nem se importar com as suas ofensas. Porque para chegar nesse nível, você já se deixou levar muito. Você se perdeu, a pessoa não tem mais admiração por você. Porque você se tornou outra pessoa a partir da insistência em relevar o erro dela contigo. Você não relevou, você se transformou numa pessoa infeliz, você se transformou numa pessoa amargurada. Essa não era a pessoa por quem a pessoa tinha, se já teve algum respeito e queria ter por perto. Então você perdoando, se transformando nessa pessoa infeliz e amargurada e jogando o tempo todo 1000 coisas na cara, você não está afetando a pessoa, você está afetando a si mesmo. Se você tem a intenção de manter alguém ao seu lado a partir da culpa, sabe? A partir desse medo, desse receio, você não tem a pessoa do seu lado. Você tá mantendo ela com uma plaquinha de assim, eu errei, eu sou inútil, eu sou um... A pessoa não se sente querida, ela não vai se sentir bem. Em algum momento, ela vai fazer de novo, porque ela sabe que a única consequência que ela tem é você jogando na cara dela 24 horas por dia. Se é só isso que você vai fazer, tudo bem. Em algum momento ela vai se acostumar. A verdadeira consequência para essa pessoa seria ter perdido o acesso a você. Mas isso você não permitiu que acontecesse, porque você passou por cima dos seus próprios limites. Então, se a pessoa de alguma forma tá tentando melhorar, tá tentando realmente fazer diferente, né? Se ela errou com você de forma que ela, poxa, eu realmente me arrependi, ter esse erro sendo ali, ó, colocado em pauta toda hora é desgastante. Quando a pessoa se arrepende de alguma coisa, ela não quer ter acesso ao passado dela de 3 em 3 horas, sabe? Sempre sendo jogado numa briga, porque ela tá realmente tentando melhorar. Isso pensando nas pessoas que estão tentando melhorar. Ela não vai aceitar isso. Se é uma pessoa digna que tá tentando melhorar, ela vai falar, olha, eu errei com você um dia, te pedi perdão, me arrependi, mas eu não estou satisfeito com isso sendo trazido à tona o tempo todo. Porque me lembra alguém que eu já fui, um erro que eu cometi, do qual eu não me orgulho. Ela vai falar isso pra você. Agora, se é uma pessoa safada sem vergonha, ela vai deixar você humilhar ela. E pra ela vai estar tudo bem, porque assim, é o máximo que você consegue chegar a humilhar, falar sobre o meu erro, tudo bem. Agora, se não tem nenhuma consequência mais árdua, você tá perdendo tempo. Você está fazendo com que as suas noções de relacionamentos agradáveis e saudáveis sejam completamente modificadas. A próxima pessoa com a qual você se relacionar, você não vai confiar. E você vai achar de bom tom reproduzir esses mesmos comportamentos. Não faz bem para você, não faz bem para ninguém. Então, ao meu ver, é muito mais fácil você realmente deixar ir. Fazer com que a pessoa reflita sobre o erro dela em outros momentos com outras pessoas, talvez. Talvez ela volte até para agradecer mais para frente, dizendo, olha, obrigado. Porque a partir dessa sua autonomia emocional que permitiu com que você sofresse a perda, mas não ficasse sofrendo do meu lado, insistindo naquela situação, eu melhorei como pessoa e não reproduzi aquele comportamento, aquele erro de novo. Algumas coisas vão realmente passar, vão ensinar, vão fazer com que você imponha limites, mas elas são pra ir. Então, se você é do tipo, eu te perdoei, mas não vou esquecer, eu te perdoei, mas vou fazer com que você lembre disso pro resto da vida, você não deveria perder o tempo continuando, cultivando, tentando cultivar essa relação. Vou te dizer, porque a pessoa que perdoa, ela não vai manter esse ódio sendo alimentado, ela vai querer realmente não esquecer, porque a gente não esquece as coisas que a gente sofre. Mas ela vai lidar com isso, de uma forma ou de outra. Mas se você acha que você perdoar algo que te feriu profundamente é coisa de boba, de otária, isso te fere, isso fere com quem você é, isso fere quem você quer ser, simplesmente deixe, vai, sabe?
isso te fere, isso não faz parte do que você acredita, não adianta forçar. Se você quer perdoar e você não vai alimentar esse ódio, beleza. Aí sim, olha, perdoei, vou lidar com essa situação, vou construir outro sentimento em cima disso e vamos seguindo. Agora, o oposto, gente, pra mim não é perdão. Pra mim é insistência, pra mim é burrice, pra mim é um desrespeito com a própria história, com a própria pessoa, sabe? Com o próprio relacionamento, com tudo que você tenta construir na sua vida. Você tolerar desrespeitos de limites que você impôs e ficar insistindo naquilo e ficar jogando na cara, não tá legal. Você pode perdoar e não permitir que a pessoa tenha acesso a você de novo. E tá tudo bem, vida que segue, sabe? Porque é isso. Limites impostos são pra serem respeitados. Uma vez, se acontece uma coisa e você fica, poxa, tá, aconteceu e eu vou explicar pra pessoa que aquilo me feriu. Se for algo que realmente pra você não é tão grave, beleza. Agora de novo, depois que você já explicou, depois que já entrou em comum acordo que aquilo não faz parte do que você acredita, tá só sendo sequencial, a pessoa vai te respeitar o tempo todo, não adianta mais você falar. E aí você coloca a pessoa com quem você está tentando forçar a situação nessa sensação de tentar compensar sempre um erro antigo. Vocês estão sempre voltando para aquilo de compensar. Então, naquele dia eu fiz aquilo, então agora eu vou fazer isso. Mas não sei o que. Sempre isso. Sempre. Compensa. Não já tá sendo uma troca justa e gostosa. Não tá sendo uma troca interessante. Tá sendo compensação. E pra mim, não faz sentido, gente. Deixa aí. Vocês precisam entender que algumas coisas vão acontecer na sua vida. Você vai simplesmente passar por isso. Você vai sentir falta, você vai chorar, você vai sofrer, mas o sofrimento da permanência é o mesmo, se não pior, que o sofrimento da superação. Você prefere passar a vida sofrendo, remoendo aquela situação, ou passar um curto período superando, lidando e encerrando aquele ciclo? Quando a gente passa por alguma coisa, chega um momento que a gente vai lidando com aquilo, vai conversando, vai entendendo, e chega um momento que aquilo não te afeta mais. Mas se você continua com a coisa, você continua dormindo com o problema, abraçando o problema, tentando conviver com o problema vai sempre te afetar. Você prefere sofrer pro resto da vida ou sofrer um pouquinho por ter deixado ir? São escolhas, sabe? Enfim, basicamente isso. Não tente viver se contentando com a culpa do outro. Escolha a paz, sabe? Escolha realmente ter relações mais leves, porque a vida já tá muito complicada. Tem várias coisas que complicam a nossa existência o tempo todo no nosso cotidiano. E você trazer pra sua relação amorosa uma coisa que você vive cotidianamente, esse mesmo tumulto, essa mesma tribulação, não é uma escolha inteligente. A partir do momento que alguém ultrapassar os seus limites, simplesmente se respeite e se saia. Não tem vergonha nenhuma, por mais que você tenha se esforçado, por mais que sejam anos juntos, por mais que vocês tenham feito um casamento lindo, uma festa brilhante, filhos perfeitos. Deixa aí. Você merece viver uma vida plena. Se você já passou tanto tempo sofrendo, você tem mais tempo para viver. Então, a escolha mais inteligente, eu acredito que seja, se você não consegue passar por cima de certos desrespeitos, não passe. Deixa aí. Perca o tempo e energia superando. Mas não perca tempo e energia convivendo com um desrespeito que dói o tempo todo. Que você lembra o tempo todo, você olha para a pessoa e você não vê paz, você não vê amor, você vê o desrespeito que ela cometeu com você. E você não merece viver isso. É o que eu acho. Não sei vocês.